Legal. E como que foi os seus primeiros trabalhos, assim, dentro da arquitetura, assim? Você teve alguma certa dificuldade para entrar no mercado? Você sentia que que não tinha as experiências exigidas? Faltava muito conhecimento? Me conta um pouco mais do começo da sua carreira, justamente para o pessoal entender como que foi, porque eu sei por cima também, provavelmente você vai me contar com mais detalhes que hoje eu não sei. Tá. Eu entrei na faculdade em 2011, né? Eu me formei em 2010, entrei em 2011. Aí eu já trabalhava, a gente trabalhava na empresa dos nossos pais, mas aí eu não queria trabalhar nisso, queria trabalhar na área, né? Porque, sei lá, eu sempre fiquei com esse negócio de pegar experiência, eu precisava pegar Uhum. experiência. Aí, no primeiro ano de faculdade, eu fiquei sem trabalho trabalhando só para os meus pais. No começo do 2012, a Paty, se você está aí, Paty, um beijo. Paty Siqueira. Paty Siqueira foi a precursora da minha carreira, aquelas. Foi. É verdade, agora eu tô lembrando, é verdade. Ela te ajudou no primeiro emprego, né? A Paty sempre foi da Zona Norte, a gente estudava na Belas Artes lá na Vila Mariana, então a gente ia todo dia para a faculdade. Juntas. Aí ela começou a trabalhar numa empresa onde era de um amigo dela. E aí ela falou, amiga, eu preciso de uma estagiária aqui. E pensei em você. Falei, bora. Né? Na época, eu não lembro se eu já tinha começado a fazer algum curso específico, tipo AutoCAD, não lembro. Mas eu lembro que eu aprendi muita coisa já nessa empresa. Eu acho que eu não sabia, porque na faculdade eu sempre desenhei tudo à mão, né? Falei que eu gostava de desenhar. Já tinha feito curso de desenho, já. Eu não sei se você lembra isso, mas eu tenho uma cena bizarra. Quando a gente morava no outro apartamento, eu colava vários desenhos atrás da minha porta. Eu desenhava e colava atrás da porta. Não sei por. Não lembro. Não lembro, mas eu fazia isso. E aí eu já tinha esse negócio de desenhar. No estágio a gente trabalhava e usava AutoCAD. E foi lá onde eu aprendi muita coisa. Eu lembro, assim, o primeiro dia que a minha chefe pegou e falou assim, faz isso aqui. Aí eu falei, vou lá, vou arrasar. Fiz. No outro dia eu cheguei e tinha uma lista desse tamanho, assim, ó. De alteração. Corrija isso, Sucesso. tá errado isso, tá errado aquilo. E era uma empresa de aprovação de plantas para prefeitura. Eu vou contextualizar o que que é isso. Quando você vai comprar uma casa ou quando você compra um terreno que já tem uma casa, você precisa aprovar isso na prefeitura. E você precisa de uma empresa que regularize isso para você. Às vezes você quer mudar uma fachada, às vezes você quer, sei lá, aumentar o terreno, sei lá, qualquer coisa, né? O terreno não, a casa, você tem que aprovar. E aí era nesse. Eu fiquei lá durante um ano e foi aí que eu comecei. Você perguntou como foi meu primeiro estágio. Foi Como esse. foi seu primeiro estágio? E aí nessa parte era, pelo que eu entendia, que era uma área um pouco mais, não burocrática, mas não era uma parte mais criativa, né? Não. Era uma parte mais de normas e leis. Era você adequava o projeto, como você Isso. falava, né? Porque tem uma taxa de ocupação do terreno, a casa tem que entrar ali. Você só pode construir 40% do terreno. Então você tem que se virar ali. Tem um pouco de criatividade porque você precisa raciocinar. Eu acho que. Isso é o plano diretor. Isso é o plano diretor. Sabe por quê? Porque Vai ter um memezinho, então. Porque porque na última eleição, os caras falavam do plano diretor de São Paulo, que não se Isso. podia construir em até X metros, por isso que a gente não tinha arranha-céu em São Paulo, porque Isso. que a galera tava colocando muita sacada gourmet, porque aí não implicava no plano diretor, e aí Exato. conseguia fazer então era isso. Faz Porque a sentido. sacada, ela não é considerada como área. Ai, gente, eu saí disso faz muito tempo e Área depois interna, né? mudou Alguma e coisa eu assim. já. Sério, essa é uma área muito burocrática, foi o que ele falou. Não é uma área atrativa, né? Tem que gostar. Eu esqueci o nome. Arquitetos, me perdoem. Mas não é uma. Não computa a área, né? Então por isso que as sacadas ficaram enormes e os apartamentos ficaram o quê? Minúsculos, né? E isso diminui a quantidade de imposto, isso diminui IPTU.
Hoje os apartamentos tá tudo pequenininho e a sacada gigante. Os quartos pequenos e a sacada gigante. Que Minúsculo. não faz sentido, né? Não faz Por exemplo, esse sentido. apartamento aqui que a gente tá, a sacada é minúscula, Minúscula. mas os cômodos são grandes. Até que o estúdio é dentro de um quarto, que é pra você ver como que Como é grande. o apartamento aqui é grande, né? Exatamente. Eu gosto muito mais de apartamento antigo do que apartamento novo. E como que você foi aparecer aí no seu segundo emprego aí? Como que foi sua... Por que que você decidiu sair do primeiro pro segundo? Como que foi? Me conta um pouco mais dessa trajetória de imigração. Eu acho que no começo, e se você for ver a minha história, é muito cair no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Porque calhou de chegar uma outra arquiteta pra mim e falar. Eu pedi demissão do meu outro emprego e falar: eu tô precisando de uma arquiteta pra trabalhar comigo. Ela era uma arquiteta autônoma, ela trabalhava sozinha em uma obra. E aí foi quando eu fui trabalhar com ela e foi a primeira experiência que eu tive em obra, né? Antes eu só tinha experiência de escritório, da parte burocrática. Inclusive, na hora que eu saí do escritório, mudaram todas as leis de São Paulo, então tudo aquilo que eu tinha aprendido foi. Já não valia de nada. Mas tinha mudado o plano diretor, é isso? Mudou. Antes você tinha que fazer muitos detalhes internos para aprovar na prefeitura, e aí depois mudou. Quer dizer, tudo que eu aprendi hoje, se eu for fazendo, você fazer. Não serviu. Não, serviu de experiência. Pra saber como é burocrata o negócio. E como eu nunca quero ficar nessa área. E aí você foi pro próximo emprego, como que foi? Aí eu fiquei lá há pouco tempo. Fiquei lá, acho que uns 2, 3 meses. E aí eu entendi a necessidade de um projeto executivo e uma obra. Era uma arquiteta que ela estava com um apartamento de 5 dormitórios na Alameda Campinas. Custava bem caro o apartamento na época, uns 16 milhões. Que isso? E eu trabalhava lá como estagiária sem nenhuma planta na obra. Mas planta é o normal, né? Tem que ter planta, né? Mas não tem uma planta de elétrica, uma planta de hidráulica, uma planta de iluminação, uma de marcenaria. Não tinha planta nenhuma. Para fazer cagada era assim, ó. Eu acho que uma iluminação deve ficar aqui, ó. Aí chegava no outro dia e falava, não achei que ficou bom. Vamos trocar? Vamos trocar. Nossa, eu lembro que o teto tava todo ondulado. E era a minha primeira experiência. Eu ia ficar o quê? Eu ia ficar tipo... Não sabia. Opa, a Siri quer falar. E aí foi uma experiência de, assim, o que não fazer. Que é muito bom. Que é muito bom. Aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Estopim, né? Inclusive, essa mulher fazia academia comigo, né? Por isso que eu me conectei com ela. E aí chegou um momento que eu falei, cara, isso não tá certo, não tá legal, os clientes não estão felizes, eu não tô feliz, a arquiteta não tá feliz, ninguém tá feliz, isso não é pra mim, tá errado, preciso de outro estágio. Aí foi quando a Aline Flores, maravilhosa amiga, beijo, se você tá aí, vou mandar também, porque tem que estar, né? De marca, Aline. Falou, amiga, estou trabalhando no escritório e preciso de uma estagiária. Inclusive, a Aline fazia faculdade comigo na Belas Artes, ela era 2 anos mais velha do que eu, e precisava de uma estagiária, e aí foi quando ela me chamou pra ir pro escritório. E você estava em que ano da faculdade? Não faz pergunta difícil. Sei lá, do segundo, terceiro ano. Eu acho que eu fiquei 1 ano... Acho que eu tava entrando no 3º ano de faculdade. Tá. Aí ela te indicou, você acaba entrando lá no escritório. Acho que foi isso, na metade do 2º ano. E aí eu entrei no escritório e aí eu lembro a primeira coisa que o meu chefe me pediu. Escolhe um papel de parede pra aquela parede. Eu fiquei assim, ó. Quê? Não, escolhe um papel de parede. Como é que escolhe um papel de parede? Não sabia como é que escolhia um papel de parede. Foi lá onde eu aprendi tudo que eu sei hoje. Exatamente. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos lá. Ficou bastante tempo. 3, 4 anos lá. Porque eu saí em 2016. E eu entrei na faculdade em 2011. Então foi uma escola ali. Foi uma escola. Porque eu sabia que lá tinha muito a acrescentar na minha carreira. E eu sempre fui uma pessoa... que gosta de aprender. Então, se uma pessoa tem muito pra me ensinar, eu sento e falo, me ensina o que você tem. E foi o que eu fiz. Eu via muitos arquitetos lá dentro do escritório, às vezes batendo de frente, batendo de cabeça. E quando você tá novo, você tem
19 anos, você não sabe nada, você não sabe as coisas. E aí foi que eu peguei e falei, cara, é o momento. Paulo, me ensina tudo que você sabe. E ele ensinava. Eu lembro de estar assim no computador, aí ele falava assim, 10 centímetros pro lado o quadro. Aí eu mudava ele, 5 centímetros pra baixo. Aí eu descia. Aí ele, não, falta 2 centímetros. Aí eu voltava. Isso era com tudo. Com a mesinha lateral, com o sofá, com o quadro. E eu ficava. Algumas pessoas se irritavam com isso, mas eu falei, cara, eu tô aprendendo, tô entendendo, aprendendo proporção, cor, estilo, como é que faz. Eu me permiti aprender tudo isso.